Cumprimento a todos com um bom dia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Elias Fernandes. Quero dar início a um seminário cujo tema é escatologia bíblica, e eu gostaria de iniciar falando acerca dos sinais da vinda de Jesus. São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 14, está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O versículo 5 do capítulo 24 de São Mateus fala sobre sinais na área religiosa. No versículo 4 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. E no versículo 5 diz: Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós vemos aí sinais na área religiosa. E nós não podemos nos espantar, ficarmos assustados com as coisas que têm acontecido no mundo, na esfera religiosa, porque o próprio Jesus, ele disse no versículo 6, o seguinte, porque é necessário, é mister, que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós podemos presenciar o que tem acontecido no mundo religioso, na esfera religiosa, escândalos, corrupção, traições, falsos profetas dizendo que é o Messias, dizendo que é o Cristo, enganando milhares e milhares de pessoas, e muitos ficam escandalizados. E por ficar escandalizado, acabam também escandalizando. Por quê? Porque começam a propagar e colocando esses acontecimentos na conta
do evangelho, ou seja, atribuindo os escândalos, a corrupção, os falsos profetas, atribuindo isso ao evangelho. E muitas dessas pessoas que se escandalizam acabam escandalizando também devido a estarem compartilhando dos erros dessas pessoas que se escandalizam quando eles propagam o escândalo, publicando, comentando, ou seja, acaba direto ou indiretamente, através das redes sociais, através de canais de rádio, televisões, acabam também escandalizando quando eles propagam, quando eles publicam, quando compartilham, quando divulgam as ocorrências de escândalos que ocorrem no meio cristão dentro da esfera religiosa. Então, às vezes, a pessoa quer questionar algo que aconteceu na esfera religiosa e, ao questionar, divulga, compartilha, publica, muitas vezes vai para o rádio, vai para a televisão, e mal sabe essas pessoas que falam, que questionam contra os escândalos que acontecem na esfera religiosa, que eles também estão escandalizando quando eles estão propagando através de divulgação, de veiculações em meios sociais, no rádio, na televisão, em jornais, enfim. Então acabam sendo coniventes pelos escândalos que têm ocorrido no mundo dentro da esfera religiosa, quando que é bíblico. O próprio Jesus disse que, no versículo 6 do capítulo 24 de São Mateus, ele disse, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, é a palavra de Deus se cumprindo, né? Lógico que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, de uma certa forma, procurar nos conduzir com prudência, vigiarmos, para evitar que os escândalos aconteçam, porque a palavra de Deus diz que ai do mundo por causa dos escândalos. Mas é inevitável que haja escândalo, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Ela fala sobre os escândalos, as corrupções, os falsos profetas dentro da esfera religiosa. Mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte para não incorrermos, para evitarmos incorrermos neste erro. No versículo 10, 24, no capítulo 24 de São Mateus, no versículo 10, diz assim, nesse tempo muitos serão escandalizados. Ou seja, serão escandalizados, e o texto diz, olha, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Até mesmo dentro da esfera religiosa, nós vemos quantas pessoas têm odiado uns aos outros, até mesmo irmãos. Quando a Bíblia diz assim, olha, Provérbios 24, 10, não entre na casa do teu irmão no dia da tua adversidade com ele. Qual a diferença entre adversário e inimigo? Quem seria um adversário e quem seria um inimigo? O adversário é aquele que muitas das vezes está conosco todos os dias, come na nossa mesa, né? Bate no nosso ombro. Muitas das vezes é um colega de trabalho, né? Um colega de ministério, da pessoa que está todos os dias, muitas vezes, ali na casa do outro. Mas muitas vezes se levanta contra aquela pessoa. Isso se chama adversidade. Adversidade significa quando um irmão se levanta contra o outro, quer seja esse irmão, seja biológico ou seja irmão fraterno, irmão espiritual, irmão em Cristo, né? Muitas das vezes não se levanta assim
em termos físicos, mas em termos verbais, falando mal, criticando destrutivamente, odiando. Né? A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então nós não podemos odiar o nosso irmão, porque é homicida, é como se estivesse matando o nosso irmão. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Porém, a palavra de Deus, ela é fiel quando ela já fala sobre isso há muitos e muitos anos, desde os nossos primórdios, desde a igreja primitiva. Repetindo o versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Nos últimos 50 anos, mais de 1.000 pessoas, ou seja, mais de 1.100 falsos profetas se levantaram dizendo: eu sou o Cristo. E enganaram milhares e milhares de pessoas. Então nós vemos aqui em Mateus capítulo 24, versículos 5, 4 e 5, sinais na esfera religiosa. No versículo 11 também, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. No versículo 6, fala sobre sinais na área política. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E é o que nós vemos. Grandes guerras. E muitas dessas guerras, algumas, ou melhor dizendo, algumas dessas guerras, de escala mundial. Nós vemos em 1914, de 1914 a 1918, ocorreu a primeira grande guerra mundial, que morreram milhares e milhares de pessoas. A partir de 1939 até 1945, ocorreu a Segunda Grande Guerra Mundial, quando foi lançada as bombas atômicas nas duas cidades japonesas, chamadas Hiroshima e Nagasaki, em que matou milhares de pessoas. Ocasião em que os Estados Unidos passaram a ser potência mundial, vencendo a antiga União Soviética. Então nós não podemos nos assustar, não podemos nos escandalizarmos pelas coisas que têm acontecido ao mundo, porque a palavra de Deus assim nos diz desde os nossos primórdios, que a palavra de Deus já nos fala sobre os sinais da vinda de Jesus. No versículo 7, ainda no versículo 7, fala também sobre sinais na esfera social, quando diz: e haverá fomes, pestes, sinais na área social, né? Fome, quantas pessoas têm padecido fome no mundo, né? Especialmente no continente africano, em alguns países do continente africano, até mesmo em alguns estados do Brasil, principalmente agora com essa pandemia
né? Quantas pessoas têm padecido, sofrido e até morrido por inanição por causa da fome, morrido por desnutrição por causa da fome. Vemos aí a corrupção corroendo os governos, corroendo as nações, corroendo as pessoas. Quando Jesus disse assim, não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, aonde os ladrões minam e roubam. Jesus está falando sobre a desvalorização da moeda. Nós sabemos que a traça, ela não come, ela não rói cédulas, porque as cédulas de dinheiro, nós sabemos que elas são fabricadas com material especial, né? Que traça não corrói. Sabemos que as moedas, elas não são corroídas pela ferrugem, porque elas são fabricadas com material especial que a ferrugem não os consome. Então, o que é a traça e a ferrugem? Quando Jesus disse, não ajunteis tesouro para a terra, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça os consome, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis para vós tesouro do céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. A traça e a ferrugem que Jesus se referia ali significa a desvalorização da moeda. Há muitos anos atrás, a moeda tinha 2 zeros. Ou melhor, há muitos anos atrás a moeda tinha vários zeros, né? Tinha vários zeros. Atualmente a moeda tem apenas 2 zeros. Cada zero que a moeda foi perdendo ao longo dos anos subsequentes, trata-se da desvalorização da moeda. Então, ajuntar tesouro na terra é em vão. É em vão. Né? Mas Jesus aconselha que devemos ajuntar tesouro do céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e aonde os ladrões não minam e nem roubam. Versículo 7. E haverá fomes, pestes, as doenças que têm atingido o meio social, têm atingido a população, ebola, febre amarela, a gripe asiática, finalmente a pandemia. Quantos flagelos, quantas doenças, quantas pestes, epidemias, pandemias já assolaram e têm assolado a humanidade. Ultimamente, a Covid-19, essa pandemia. Pandemia significa que quando uma epidemia se espalha em escala mundial é chamado pandemia. E quando ela se escala apenas numa região, é chamado de epidemia. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então nós vemos aí sinais na área religiosa, na esfera política, na esfera social e na esfera moral. No versículo 12,
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O aumento da iniquidade. Nós vemos a iniquidade tem assolado o mundo de uma forma terrível. Terrível, terrível. Né? Mas tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. E nós, servos de Deus, cristãos, devemos a cada dia nos apegarmos na palavra, nos achegarmos a Deus, através da leitura da palavra, da oração, do jejum, da santificação, da humildade, para que possamos estarmos firmes, revestidos, né? Com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, calçados os nossos pés com a preparação do Evangelho, enfim, e estarmos preparados, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos, queridos e amados irmãos, aí alguns dos sinais na área religiosa, na área política, na área social e moral, e sinais na área da tecnologia. Nós vemos que a tecnologia tem aumentado cada dia, e Daniel, o profeta Daniel, ele falou sobre isso, que a ciência se multiplicaria. Daniel capítulo 12, no versículo 4, o anjo falou para Daniel: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então nós tivemos aí o aumento da ciência em várias esferas do planeta. E em muitos casos a ciência, os inventos científicos têm sido utilizados para o bem, mas, lamentavelmente, quando o anticristo se manifestar ao mundo, ele fará uso da tecnologia para o mal. Assim como tem acontecido no mundo, né, em diversas áreas, que muitas pessoas usam a tecnologia para o mal, o anticristo usará em massa os meios tecnológicos de televisão, internet, aviação, exército, enfim, todos os meios serão usados pelo anticristo para a impetração do mal. E que o Senhor nos livre e nos guarde de todo o mal.